Antes da gente começar esse vídeo, eu já quero deixar avisado que esse vídeo vai cometer política. Não agora no começo, mas eventualmente, tá bem? Eu tô avisando agora pra não ter perigo de chegar no final do vídeo e você pensar: nossa, o Lipe faz toda uma argumentação pra falar de política no final. Sim, foi exatamente o que eu fiz e eu tô avisando isso desde o começo pra gente evitar conflito lá na frente, beleza? Mas cara, falando em conflito, um aspecto muito recorrente em obras, e por que não na vida, é a parte do desenvolvimento de uma história ser marcado justamente pelo distanciamento entre os personagens. Ora um distanciamento físico, ora um distanciamento ideológico. E existem casos que de fato valem a pena, mas outros que nem tanto. Em outros é literalmente forçar a barra com quem tá acompanhando a obra. E o meu principal problema com obras que separam seus personagens apenas para dar mais estofo aos acontecimentos, afinal, além do problema X e Y, os personagens também precisam lidar agora com Z, causado por conta do distanciamento, é que é muito comum histórias que desperdiçam o seu potencial justamente fazendo isso. Por não entenderem que o charme, ou pelo menos um dos grandes charmes da sua obra, é justamente o laço entre os personagens. E a forma como juntos e apenas juntos eles conseguem resolver os problemas. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Para esse vídeo eu quero usar alguns exemplos práticos para me ajudar a ilustrar alguns dos meus pontos. Eu vou falar basicamente de Stranger Things e Cavaleiros do Zodíaco, duas obras que já foram contempladas em 2 vídeos ou mais aqui no canal, beleza? Mas se você não estiver em dia com Stranger Things, fica sossegado. Eu não vou me aprofundar em spoilers nem nada do tipo. Mas um problema muito grande da 4ª temporada da série foi justamente o distanciamento físico que a série impôs entre os seus personagens. Nós temos o núcleo de Hawkins, que é o melhor núcleo, o núcleo do Will, Jonathan e Eleven, que estão... onde eles estão mesmo? Eu não lembro exatamente onde eles estão, mas você que assistiu sabe que eles não estão em Hawkins, você sabe. E o núcleo da Rússia que, pelos deuses, ninguém merece. O fato dos personagens estarem longe uns dos outros é algo que cria problemas práticos pra narrativa. Práticos no sentido de que, bom, como esses personagens vão se juntar? Não são problemas orgânicos da narrativa da série, são problemas construídos. São paredes erguidas sem motivo exato pelo próprio roteiro, para o próprio roteiro ter que resolver. Uma coisa é o Vecna, a ameaça que a gente vai entender depois da origem dela, tudo vai fazer sentido, isso é um problema orgânico. Agora, a Joyce se mudar com os filhos no final da 3ª temporada e o Hopper ser levado para a Rússia são problemas artificiais criados pelo roteiro que só serve para separar os personagens e criar uma camada de problema adicional que não tinha nenhuma necessidade de existir. Isso faz com que a temporada seja muito mais longa e truncada do que ela precisava ser. Porque pensa como seria essa temporada de Stranger Things se os personagens não estivessem separados. Ainda haveria uma divisão entre núcleos, naturalmente, mas muitos problemas que se dão por essa separação artificial simplesmente não existiriam. A série fluiria muito melhor. Indo para Cavaleiros do Zodíaco, o grande problema da saga principal se dá pelo fato dos Cavaleiros de Ouro, os personagens mais poderosos dessa obra, que deveriam lutar todos pelo lado do bem, estão divididos. Isso por conta dos conflitos da própria obra, que, eu não vou mentir, eles fazem sentido, e eu falo disso na minha série de vídeos de Cavaleiros do Zodíaco que tá aqui em cima nos cards, mas a maior parte do conflito em Cavaleiros são causados pela falta de ordem no Santuário de Atena. Claro que é interessante a gente ver a corrupção que existe dentro do santuário, que o Sukachioui fez com que os cavaleiros que deveriam lutar e proteger a Terra lutassem na verdade para proteger os interesses do mestre do santuário, que era um usurpador silencioso. E essa trama é bem legal, ela é uma trama bem interessante, mas dá dó de pensar nos 12 Cavaleiros de Ouro, pensar em como esses 12 seriam extremamente poderosos se eles estivessem lutando lado a lado, sem desculpas ou motivos para separá-los, sabe? E bom, o The Lost Canvas, que é um mangá spin-off de Cavaleiros, spin-off, pra quem não sabe, é uma obra paralela à obra principal, que pode ou não se encaixar na linha do tempo da série original. E Lost Canvas é uma obra em que justamente os 12 Cavaleiros de Ouro lutam juntos. E na minha opinião é o melhor material que existe de Cavaleiros do Zodíaco e ponto final. Claro que por muitos outros fatores também. Mas em Cavaleiros eu sinto que a separação dos personagens é um pouco mais legítima do que Stranger Things, porque são motivos maiores que os separaram. Mas ainda assim fica na boca aquela sensação de, tá, mas como seria essa obra se não houvesse essa separação? E eu não tô dizendo que os personagens de uma obra nunca devem ser separados. Ora, Naruto tá aí pra me dar o exemplo oposto. Muito de Naruto existir como obra se dá pela separação do Naruto e do Sasuke indo pro lado do mal. Isso é extremamente interessante, pois a obra Naruto tem como pilares estes 2 personagens, que veem o mundo e o experienciam de maneiras extremamente antagônicas. Então, quando esses personagens se separam, é natural. A obra pedia por essa ruptura. Tanto que o maior defeito da reta final de Naruto pra mim é justamente quando o Sasuke volta pro lado do bem. Mas
Mas sinceramente, isso merece um vídeo solo só sobre isso, um dia eu vou me aprofundar nisso. Mas veja como tematicamente Naruto pedia pela separação dos seus dois personagens principais, e o que Stranger Things faz me pega tanto, porque no final da temporada eles encontram uma maneira, que eu não vou falar como, de conectar todos esses personagens em núcleos tão longe fisicamente um dos outros, mas isso pra mim deixa muito evidente o que eu queria que os criadores da série percebessem por eles mesmos. Olha só como essa série ganha força quando os personagens estão juntos. Olha como isso tem potência. Vocês não percebem que separá-los é bobo? Quando você os separa sem propósito, literalmente você está pegando o melhor elemento da obra e jogando pela janela. E criando problemas práticos para que o roteiro tenha que resolver, que existem justamente para contrapor o que a série tem de mais forte. Por quê? Eu sei a resposta, é claro que eu sei a resposta dessa. Para os episódios serem maiores e aumentar o tempo de visualização de cada pessoa que assistiu os episódios. Isso é óbvio. Mas que merda, cara! Entende? Um outro exemplo rápido é a relação do Butcher e do Huey em The Boys. A postura marrenta do Butcher vende, a gente sabe que vende. Mas a forma como ele trata o Huey, colocando distância na relação entre eles, sem motivos realmente convincentes, diminuem o personagem, fazendo o Butcher parecer um bobão que só liga pra picuinha, ao invés de aproveitar e mostrar isso pra gente. Então a narrativa foca e perde muito tempo em cima da picuinha, em cima do conflito bobo, ao invés de mostrar o potencial que esses dois caras têm quando eles param pra trabalhar juntos. Esses são só alguns exemplos, mas perceba como em muitas narrativas, o potencial dela é atingido justamente quando os personagens estão trabalhando juntos. Tirar isso da narrativa sem nenhum motivo realmente válido mostra uma falta de criatividade muito grande, pois foca em criar conflitos vazios, bobos, e que a gente sabe que no final da obra, esses personagens vão se entender, vão pedir desculpa um pro outro, vão juntar forças e vai dar tudo certo. Acontece que a gente sabe que vai dar tudo certo meio que desde o começo, então isso não tem uma força real. Então senta na cadeira e pensa de uma forma criativa para escrever esses personagens estando juntos, estando dando 100% deles, e testa para ver o que acontece. Coloca esses personagens dando o que eles têm de melhor e os desafia ao máximo. Coloca desafios práticos, desafios físicos e desafios emocionais, que vão fazer a história ter peso e ter qualidade. No final a gente sempre acaba voltando em Senhor dos Anéis? Sim, mas pensa no Frodo e no Sam, cara. Pensa como eles fazem de tudo para ficarem juntos. Quando eles se separam, você entende perfeitamente a influência do Um Anel e do Gollum, maquinando isso por trás. É natural. É orgânico. Então veja como em muitas histórias manter os personagens juntos e desenvolver uma história de boa qualidade faz toda a diferença. É pensando nisso, pensando nessas separações desnecessárias que nos faz perder tempo ao invés de entrar em contato com o melhor que uma obra pode ter a oferecer, que eu quero falar da eleição que está prestes a acontecer. Esse vídeo está saindo no dia 28 de setembro, 4 dias antes das eleições, e eu vejo muito momento do Brasil que nós estamos, uma separação completamente sem sentido, que nos enfraquece enquanto país, enquanto povo. E eu entendo que você, talvez não exatamente você, mas talvez você pode não gostar do Lula, mas o momento que o Brasil se encontra é muito delicado. Bom mesmo eram anos atrás, quando a gente podia ficar separado e a gente nem sabia dar valor pra isso. Quando nós podíamos nos dar o luxo de dizer que política é um assunto que a gente não precisa conversar com as pessoas. E tudo bem se o Joãozinho acha XYZ sobre determinados assuntos e o Carlos acha ABC sobre o mesmo assunto. Não sei se vocês perceberam, mas eu tive quase um derrame para pensar em nomes fictícios. Mas antigamente era muito mais tranquilo eu votar no 45 e você votar no 13. Um dia isso foi bem mais aceitável. Ainda mais falando do PSDB e do PT, que são partidos muito mais próximos do centro do que se imagina, enfim. Mas a gente tá numa época muito inflamatória. E um dos maiores problemas do Bolsonaro é o discurso de ódio. É o nós contra eles levado a sério. É como ele deu voz a discursos que corroboram com a pós-verdade. Pós-verdade, em 15 segundos ou menos, é um conceito de como os fatos em si perdem relevância, baseado na apresentação da pessoa que está explicando ou contando alguma coisa. Na tal era da informação, a nossa atenção, que não foi projetada para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo, entra em parafuso. E é bem comum um distanciamento para com os fatos, já que averiguar se uma informação é correta ou não demanda pesquisa. Às vezes dá para resolver com uma pesquisa ultra básica de 20 segundos. Mas quem quer perder 20 segundos para conferir se uma informação tá certa ou não, né? E diferente da pós-verdade, fato consumado que não é passível de opinião ou não, é que o Bolsonaro é um mentiroso compulsório, é que o Bolsonaro foi um genocida durante a pandemia. Daqui 2 anos ele vai falar que a pandemia nem matou tanta gente assim e vai ter muita gente que vai
achar que ele tá certo. Vai ter muita gente que vai achar que é verdade. Fato é que, diferente do golpe de 64, em que o Brasil só estava à beira de uma ditadura comunista na cabeça de quem é completamente maluco, super mal desinformado e que definitivamente corrobora com a tal da pós-verdade, diferente da época daquele golpe, hoje nós podemos dizer que não tem nada que nos garante de fato que o nosso atual presidente da República não vai tentar meter um golpe quando ele perder as eleições. Repare na minha escolha de palavras. E assim, beleza, supondo que ele não deu um golpe de Estado, imagina mais 4 anos de Bolsonaro no poder, cara. Quão maluco alguém tem que ser pra dizer que o preço de tudo não tá surreal. O preço de tudo tá muito fora da realidade do povo brasileiro. E não dá pra ficar dizendo que isso foi culpa do PT. Literalmente foram 4 anos. Literalmente foram 4 anos do governo Bolsonaro não sendo capaz de fazer absolutamente nada em nenhum momento. Não dá pra dizer que esses 4 anos foram ruins por conta dos 14 anos do governo do PT que o precederam mais a pandemia. É papo de pós-verdade dizer que ele lidou bem com a pandemia. E não adianta falar que Bolsonaro facilitou pra empresário e tudo mais, porque o povo perdeu o poder de compra. Se a classe média e a classe baixa perderam o poder de compra, como a economia vai girar? Enfim, eu não vou ficar falando mal do governo do Bozo aqui. Já fiz muito isso de maneira picada, assim, em muitos vídeos do canal. É só você assistir aos vídeos desse canal maravilhoso. Mas, gente, você pode até não gostar do Lula, mas nessa eleição a gente não pode se separar. Nessa eleição a gente tem que votar pela democracia. Aí, se você quiser votar no Ciro em 2026... tá? Se você quiser votar no Novo em 2026, inferno, vai lá, mas não é hora pra isso. Esse é um momento histórico que no futuro a gente vai olhar pra trás e pensar, caraca, como é que a gente passou por isso, hein? Sabe, vai ser muito inconcebível isso daqui a um tempo. Então eu aproveito esse momento também pra dizer, se você discorda completamente de mim, se te incomoda eu abordar os assuntos de cultura pop e entrelaçá-los com política dessa forma, pode parar de me assistir que, honestamente, tá tudo bem. Mas lembra de pesquisar na hora de escolher o seu candidato. E lembra que você sempre deve pensar no povo na hora de votar. Lipe, mas aí você vai me desculpar, porque eu não voto pensando no povo, porque eu sou burguês. Mano, não existe nenhuma chance de ninguém que tá me assistindo aqui ser burguês. Pensa assim, eu não sei o seu salário, mas você depende do seu trabalho deste mês para pagar as contas, para manter a sua vida de pé no mês que vem? Se sim, você não é burguês. Pensa que o burguês de verdade é quem assina o salário do Neymar. Então você que tá me assistindo, você não é burguês. Entenda e aceite que a burguesia quer mais é que você se foda. E tá tudo certo a burguesia querer que você se foda, porque você faz parte do povo. Por isso, vote pelo povo. Não vamos se separar igual 2018, não. Não dessa vez. Pessoal, muito obrigado, como sempre. Quase não teve vídeo essa semana porque eu não queria fazer nenhum vídeo se ele não entrelaçasse de alguma forma com política, sabe? Eu fiquei pensando um canal que eu solto um vídeo por semana. O que eu posso falar que seja minimamente relevante pro mundo, sabe? Na semana dessa eleição ainda por cima. Eu sei que o meu canal, ele é muito pequeno, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, eu nem tenho essa pretensão, mas esse canal eu quero que ele seja um espelho da forma como eu vejo o mundo e, bom, eu quero justamente usar ele pra me manifestar, pra dizer o que eu penso, pra poder trocar essa ideia franca, essa ideia de verdade e defender o que eu acredito aqui nesse espaço que eu construí justamente pra isso. Eu faço questão de apoiar o que eu acredito com a câmera ligada. Então deixa o seu comentário tanto sobre essa conversa de cultura pop, sobre quando as séries separam os seus personagens de maneira menos legal do que poderia ser, e comenta também sobre o momento em que eu cometi política. Seja livre, seja feliz, vote com consciência nesse final de semana, tá bom? Talvez você veja esse vídeo depois da eleição, já que, né, esse vídeo vai ficar no ar só 4 dias antes da eleição de 2022, mas então vote com consciência sempre. Pesquise para conhecer os seus candidatos. Não é só presidente que importa. Você já escolheu os deputados? E como eu sempre falo, deixa o like e a inscrição para ajudar o Lipe Sem Foco a crescer, fechou? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Valeu!